E aí, gente, todo mundo preparado aqui para mais um teste de ortografia? Nós vamos novamente fazer um desafio para ver como anda o nosso conhecimento em relação à ortografia da língua portuguesa. Nós já fizemos um desafio com outra estratégia, com outra metodologia. Se você não fez, aí no card você vê essa videoaula. E para o desafio de hoje, nós vamos mudar a regra e o público-alvo vão ser dois tipos. Tanto vai ser para você, aluno, que está aí sozinho na sua sala se preparando para um concurso, mas também é um desafio indicado para professores que queiram levar para a sala uma forma diferente de você trabalhar a ortografia. Como é que vai funcionar esse desafio? Quem acertar a maior quantidade é o vencedor. Número de jogadores. Se você está sozinho estudando na sua casa, obviamente que não vai interferir em nada no seu aprendizado. Você vai tentando responder as perguntas e ver a quantidade máxima de acertos que você obteve. Se você for professor e quer levar isso para a sala de aula, você pode dividir a turma em 2 grupos, 4, 5, 6 grupos, e você pode até aumentar a quantidade de perguntas conforme o modelo que eu vou mostrando aqui para vocês, certo? Cada equipe escolhe uma letra e um número para tentar acertar a pergunta. Como assim letra e número, professor? Nós temos aqui o quadro. Vocês vão observar números de 1 a 5 e na vertical vocês vão perceber algumas letras. Obviamente que se você quiser fazer com mais perguntas, no caso professor em sala de aula, é só aumentar aqui a quantidade de quadros. Então suponhamos que você tente agora responder o seguinte, você aluno. A ortoepia se preocupa com a grafia, pronúncia ou acentuação das palavras. Eu recomendo a você desenhar esse quadro no seu caderno. Não precisa ser tão detalhado assim. Você vai colocar neste quadro A2 apenas a resposta, certo? Eu vou de pronúncia. Então você só escreve o nome pronúncia. Eu vou de acentuação. Escreve o nome acentuação e mais nada. Vamos aqui à pergunta seguinte. Supondo que você escolheu agora a pergunta B4 para responder. Ágil, agiota e agente. Qual a regra para o uso do G? Então você vai pensar direitinho nessa pergunta B4 e nesse espaçozinho aqui no seu caderno, você vai tentar achar uma regra que justifique o emprego do G nessas 3 palavras, certo? Professor, eu não sei essa. O que é que eu faço? Você vai deixar em branco, não tem problema. Vai para a pergunta seguinte. Supondo que você agora escolheu a pergunta A5, certo? E a A5 pede que você diga 2 palavras que são paroxítonas, certo? Ora, 2 palavras paroxítonas terminadas em X. Pensa um pouquinho, tenta escrever essas palavras aí que depois eu vou mostrar algo a respeito das paroxítonas terminadas em X. Aí você vai escolher agora o plural de anticorpo, né? Eu quero saber se o plural de anticorpo é anticorpos ou é anticorpos. Então você escreve a palavra e vai colocar o timbre aberto ou fechado conforme a situação, certo? Você escolhe na sequência C2, por exemplo, na palavra filantropo, o timbre é aberto ou fechado. Se você está vendo a aula pelo YouTube, você faz a pausa, tenta responder essa pergunta. Eu quero saber se eu falo filantropo ou se eu falo filantropo. Coloca aí o timbre na palavra aí, um acentozinho gráfico, entre parênteses, e na correção a gente vai ver se você acertou ou errou. Depois você tenta acertar qual é a correta, é identidade ou é identidade. Basta você escrever também a palavra que daqui a pouquinho a gente vai conferir. Qual é o plural de poço? Será que o plural de poço é poços ou será que o plural de poço é poços? Vocês observam que a gente está enfatizando muito aqui a questão dos plurais metafônicos, né? Aquelas palavras que podem mudar no plural com relação ao timbre, certo? Agora vem quantas sílabas tem esta palavrinha aí, abrupto, né? Que alguns dicionários ainda traz abrupto, inclusive para a própria pronúncia, porém a primeira forma é mais aceita. Então, quantas sílabas vocês vão encontrar nessas palavras? Será que são 2, 3, 4, 5, certo? Escolhemos agora, professor, B5. A pergunta é, faça uma palavra derivada de caixa e encaixar. Então, que palavra derivada seria essa para caixa e encaixar? Aí nós temos agora C5. Corrija a frase, vi uma horrível barroada hoje de manhã. O que será que há de errado nessa frasezinha aí? E aí nós vamos colocar agora a C3. Na C3, nós queremos saber qual é o plural da palavra corvo. Como é que eu vou pronunciar água
Não posso dizer o resto. Água o quê? Como é que eu devo pronunciar essa palavra? É o timbre aberto no O ou o timbre fechado? O ou O nessa palavrinha aí. Qual palavra está errada agora, pessoal? Enxoval, machixe ou mexerica? Vocês também vão colocar a resposta no quadrinho no seu caderno. Na sequência, eu pergunto qual é a correta, se é rúbrica ou a correta seria rubrica. Mesma situação, você escolhe uma das duas e escreve. E, por fim, qual é a regra de uso do X nas palavras México, mexilhão e mexer? Escreveu tudo no caderno, não importa se você errou metade, mais da metade, o que importa é o que você já sabe e também aquilo que você vai aprender a partir de hoje, certo? Vamos fazer agora a correção, ok? Então vamos lá, olha só. A2, que foi a primeira pergunta, nós perguntamos a respeito de ortoepia. Se você tiver escrito pronúncia em A2, você acertou. Se aqui tiver a palavra acentuação, você errou. Se tiver a palavra ortografia, você errou. Porque a ortoepia trata da pronúncia correta das palavras, certo? Lá na B4, que foi a segunda da sequência que nós mostramos no slide anterior, nós perguntamos qual é a regra de ágil, agiota. Então, vocês vão perceber o seguinte, que após o A inicial, nós vamos utilizar sempre um G, certo? Há exceções? Sim. O verbo ajeitar, certo? Que aí, no caso, nós vamos ter a palavra J. Mas ágil, agilidade, agiota, agilizar, todas elas vão ser com a letra G. Depois, nós perguntamos no A5 duas palavras paroxítonos terminadas em X. E aqui nós temos xerox e tórax. E vocês vão perceber que palavras paroxítonas terminadas em X, todas vão receber acento gráfico. Eu também poderia ter citado látex, eu poderia ter citado córtex, e qualquer outra que vocês lembrarem, nós vamos ter o acento gráfico quando for paroxítono terminada em X. Depois nós perguntamos qual era o plural de anticorpo. E se você escreveu anticorpos, lembrando que o timbre é aberto, ok? Você acertou. Anticorpo, anticorpos. Depois nós nós perguntamos na C2, na palavra filantropo, se o timbre era aberto ou fechado. E como eu acabei de pronunciar, filantropo. Então, se você escreveu que o timbre é fechado, você acertou. Na A3, nós perguntamos qual era a palavra correta e aí você confere se no seu caderno está identidade. Não existe identidade, portanto, não existe também identificar, certo? É apenas I, o I inicial. Perguntamos ainda na A1 qual era o plural da palavra poço. E como vocês estão vendo, o plural de poço será poços, com o O aberto. Novamente eu digo, estamos falando aqui no caso de plural metafônico, ou seja, palavras que mudam de timbre quando você faz a alteração singular plural. A palavra abrupto tem 3 sílabas. Lembrando que AB, o prefixo AB fica numa sílaba apenas e o P da segunda sílaba se separa do T, certo? No card, uma aula de separação silábica em que também utilizamos essa palavrinha aí, ok? Pedimos ainda, solicitamos palavras derivadas de caixa, certo? E aqui nós temos a palavra caixote, também poderia ser caixeiro, encaixotar, encaixar, que estava lá na pergunta. O que é que vocês vão observar? Todas as palavras derivadas mantêm a letra da sua primitiva. Então, se caixa é com X, inclusive caixa é com X porque usamos o X após ditongo, todas as palavras derivadas de caixa vão manter a letra X. E aqui nós temos 2 exemplos. Se você colocou outra palavra que não essas duas, mas colocou a letra X, você acertou. Nós perguntamos ainda na C5 qual era o erro da frase abaixo. Lembrando que quando falamos em erro, nós estamos nos referindo à norma padrão. Só isso. Vi uma horrível abalroada. Essa é a palavra adequada no caso de norma padrão, e não, como estava escrita lá atrás, barroada, tá bom? Então, agora nós vamos para a pergunta C3. E na pergunta C3, nós queremos saber qual era o plural de corvo, e vocês estão vendo aí que o plural de corvo é corvos, novamente com o timbre aberto. Nós ainda temos aqui a questão sobre a água inodora, timbre aberto na palavra
nessa questão B2, certo? Ainda temos enxoval, que era a única palavra errada daquelas 3 que nós mostramos. Vocês vão lembrar sempre que após a sílaba EN, você sempre escreve a letra X. Então, nós colocamos enxoval, podia ter sido enxergar, podia ser enxerido, poderia ser qualquer outra palavra, enxovalhado, menos o verbo encher e seus derivados. Encher, preencher, enchimento, etc. Ainda nós temos aqui a dúvida de rúbrica ou rubrica, e vocês estão vendo na resposta rubrica. Está sublinhada a segunda sílaba. Essa é a pronúncia correta em relação à norma padrão. Por fim, nós temos aí a regrinha que diz que após o me nós usamos um X para palavras como México, como mexer, que estava lá na pergunta, né? E aqui nós temos um X após a sílaba me. Então, vocês têm todas as respostas agora. Confere quantas você conseguiu acertar. No caso de professor que levou essa dinâmica para a sala de aula, vê qual foi o grupo que mais acertou palavras e aí se estabelece o vencedor. E o principal, vocês aprendem um pouquinho mais a respeito de ortografia. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso e a gente se vê na próxima aula. Tchau!